Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Bom dia, queridos amigos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A todos que nos escutam, a nossa saudação franciscana de paz e bem e a nossa saudação mariana de Salve Maria. É com imensa alegria que eu, irmã Adriane, integrante do Instituto Franciscano Sagrada Família, consagradas de Nossa Senhora da Proteção, estou aqui novamente para fazer a proclamação da Palavra de Deus, seguindo a liturgia diária, e fazer uma reflexão sobre o que ela quer nos dizer neste dia 27 de abril de 2017, quinta-feira, tempo pascal, oração, evangelização, caridade e fraternidade, eis a nossa missão. Ano mariano com prioridade, animação vocacional. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus. Por quê? Ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor nos promete um Espírito sem medidas. É o Espírito quem nos ensina a linguagem de Deus. É o Espírito que nos ensina a linguagem do amor. É o Espírito que nos ensina a linguagem do perdão sem medidas. Perdoemos sempre. Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo e ao que está longe, assim como nós nos amamos. Vivemos em um mundo onde o pessimismo é corrente. Tantas pessoas parecem não acreditar no triunfo do bem. São pessimistas. São tantos sinais de morte, de corrupção e violência nas mídias sociais que pouco falamos da esperança. Quando acontece algum fato, algum acontecimento ruim, logo destaca-se este acontecimento ruim e não destacamos a enorme quantidade de atitudes boas, de ações boas que acontecem. Precisamos destacar as coisas boas no mundo, não como se elas fossem algo extraordinário. As coisas boas acontecem, precisamos destacá-las normalmente. Mesmo quando alguém entra no caminho da igreja, há sempre uma voz para dizer que isso pode ser fogo de palha. Contra essa tendência pessimista, o Senhor nos promete um Espírito sem medidas. Trata-se da presença constante do Espírito Santo em nossas vidas e que dá seguimento e continuidade na igreja. Uma presença capaz de nos levar até Deus definitivamente, sem retorno, sem voltarmos atrás de nossa decisão. Deus é mais que o pessimismo do mundo
e nós podemos vencer o mundo. Pois aquele que está em nós é mais forte, é o Espírito que nos faz capazes de agir hoje, amanhã e depois de amanhã e sempre até a eternidade. O mundo, as coisas do mundo mundanas querem nos arrastar para as coisas do mundo e nos afastar das coisas de Deus. Mas nós precisamos ser firmes e fortes, não deixarmos-nos guiar e arrastar pelas coisas do mundo, as coisas que passam e que não nos levam a Deus. Precisamos ser perseverantes e o Espírito nos dá esta confiança, esta fé, esta esperança e perseverança. As atitudes boas devem ser o normal, o que deve acontecer sempre em nossa vida. Não nos deixemos contaminar pelo pessimismo, pelas que só veem as coisas ruins e destacam as coisas ruins. Percebamos as coisas boas que estão ao nosso redor, as atitudes boas, as atitudes da paz, do amor e do bem, da fraternidade e da solidariedade. E sim, que todos nós possamos ser luz onde há trevas, iluminar as pessoas com a nossa sabedoria. Sabedoria que é o Espírito Santo que nos dá. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Salmo 33. Consagração a Nossa Senhora. Ó Nossa Senhora, ó Nossa Mãe, oferecemos-nos inteiramente todas a vós, e em prova de nossa devoção para convosco, os consagramos neste dia nossos olhos, nossos ouvidos, nossas bocas, nossos corações, inteiramente todo o nosso ser. E porque assim somos vossas, ó incomparável Mãe, guardai-nos e defendei-nos como filhos, bem coisa e propriedade vossa. Amém. Queridos amigos ouvintes, tenham todos um dia muito abençoado e pela intercessão de São Francisco de Santa Clara, de Santo Antônio, de Nossa Senhora, na Sagrada Família, desça sobre todos nós e permaneça para sempre a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado sejas nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre sejas louvado. Amém. Sim, Senhor.